Não entre pelo cano, não cometa engano. Cano é cano, tubo é tigre, tigre é naivo, pens desde 1956. Já estamos no ar? É assim, ó, assim que funciona, Dani. O cara diz que a gente está no ar e a gente está falando e o programa está no ar. Boa. Marketing e ou propaganda vai ao ar hoje com uma pequena dificuldade. Dani Dubin, nosso convidado, diretor da Ativa Mídia e... Como é que é? Out of Home? Como é que é? É bonito, out of home. Mídia out of home. Essa viadagem em inglês. Não, é que o programa Marketing e ou Propaganda, com apoio de Ivo Pentes, maior distribuidor de tubos Tigre, a pronta entrega sem crase. Sabe que eu queria fazer uma balaca quando eu falava do cliente aqui, Dani, dizia assim, pronta entrega, e não tem crase, cara. E quem trabalha com esse tipo de informação, eu não consigo compreender, eles dizem que os caras, os consumidores, os clientes deles, entendem mais a pronta entrega do que para a pronta entrega. Eu não sei porquê, é um hábito. Então, nós temos que falar com a marketing e ou propaganda, com apoio de Ivo Pens, maior distribuidor de tubos Chile, desde sempre, e todas as bitolas, a pronta entrega sem crase. Hoje, lamentavelmente, com a tua presença, Dani Dubin, mas sem a presença da Márcia Cristófoli. Mas não foi porque eu vim aqui. Não, ela teve um compromisso de ordem comercial e eu acho que é a segunda vez que a Márcia não consegue comparecer e a Márcia ajuda o programa a ficar muito bom. Melhor do que eu consigo fazer aqui, com a presença da Márcia. A Márcia é diretora executiva do Portal Coletiva, né? E funciona legal com ela. Inclusive, ela está grávida. E agora, como essa rádio é feminista e só toca MPB, menos Roberto Carlos, desde o programa passado eu comecei a brincar com ela, dizendo que a E.O. está grávida. Então, nós vamos fazer o segundo programa hoje, grávidos. Tu está grávido ou não? Não, ainda não. Não? A propaganda está grávida, tu sabia? Não sabia também. A propaganda está grávida, porque a Márcia me ensinou uma coisa. Como eu sou muito áspero, muito ácido, muito crítico, vivo falando mal dos outros... Eu não concordo com a Márcia pediu para que eu baixasse um pouco a bola, tal, tanto que nós acabamos criando um programetezinho dentro do programa, que é o Copo Cheio, onde eu só falo de 3 ou 4 coisas boas. Eu faço um guia de clipping nos fins de semana e trago para cá boas informações. Para que tu tenhas o maior tempo possível, eu já vou começar. Alô, Márcia Cristófoli, vamos começar o marketing e ou propaganda de hoje com o Copo Cheio, que são só coisas boas. O que tu viu de bom esse fim de semana? Marco Polo acumula receita de 3,1 bilhões. Essa Marco Polo, Dani, eu tenho citado, eu ainda vou fazer isso. Já falei várias vezes, inclusive neste programa, falei para a Márcia, já falei em vários outros espaços. O Rio Grande do Sul tem um carimbo do agribusiness. Cara, o Rio Grande do Sul tem uma tradição fantástica na indústria. E as pessoas não lembram disso e só dizem que o Rio Grande do Sul só sabe vender commodities. Não é verdade, cara. Qual foi a maior companhia aérea do Brasil e uma das maiores do mundo? Varig. Calçados. Se tu fizer a lista, tu vai ver quanta coisa tem na área industrial. Implementos agrícolas. Onde é que estão as maiores indústrias? No Rio Grande do Sul. A Marco Polo, Dani, é a terceira maior marca, é a terceira marca do Brasil mais espalhada pelo mundo. Tem 18 plantas fora do país. 18 plantas. E é a maior fábrica de carrocerias do Brasil e uma das maiores do mundo. Essa receita aqui, ó, que faz parte aqui do quadrinho Copo Cheio, Marco Polo, eles estão, inclusive, fazendo análise das plantas na África, nos Estados Unidos, não sei o que e tal. Então, falar da área industrial, do que o Rio Grande do Sul já teve e teve de marcas importantes. Miqueleto, cara, foi a maior indústria de parafusos do Rio Grande do Sul. Pô, mas tu estudou bem o tema esse. Não, mas eu gosto muito da indústria, porque eu comecei trabalhando ligado à indústria. E eu gosto muito, eu ainda vou fazer. Cara, quando o Carlos Urbim, o falecido Carlos Urbim, talentoso, tal, foi convocado para escrever o livro da Zampronha, eu liguei para a Alice e disse, cara, ele pergunta se ele não quer me ajuda, me deu uma de pretensioso.
Claro que não, né? O cara estava lá, todo o escritor. Eu digo, vai ter erro nesse livro. Vai ter erro. Eu conheço a história da indústria do Rio Grande do Sul razoavelmente bem. A história do Brasil, porque a história da industrialização no Brasil ela é recente, é dos anos 50 para cá. Quando eu comecei a trabalhar como office boy, tu entrevistado, só eu que estou falando, está vendo? Aqui tu tem que fazer o seguinte, tu tem que pedir para eu calar a boca. Então, quando eu comecei a trabalhar, cara, as bidê de banheiro, ou patente, ou lá como se chama, era tudo importado da Inglaterra ainda, cara. Ferro construção era importado. Eu conheço a história do Gerdau desde o início, mas eu não vou contar a história do Gerdau, porque Dani Dubin, nosso convidado de hoje, vai falar um pouco. Começa falando, como é que tu começou a tua vida profissional, Dani Dubin? Eu comecei na empresa, na Ativa, trabalhando na área de outdoors convencionais, papel, madeira, chapa, esse tipo de coisa. Que é uma mídia fantástica, né? Olha, Pintaúdi, já inventaram de tudo no nosso meio, mas eu continuo achando que o outdoor continua... Achando não, existem dados que dizem que o outdoor continua sendo a mídia mais poderosa do out of home. Primeiro que tu consegue fazer no Brasil inteiro a mesma mídia. O quadro tem 9x3, é de papel, então assim, ele tem uma linguagem que serve para o Brasil inteiro. Então, se tu quiser fazer Porto Alegre, Canoas e Salvador, na Bahia, tu vai fazer o mesmo tipo de racional para essa mídia. A Márcia Christoph, se Caio estivesse presente, já te objetaria dizendo o seguinte... O que ela falaria? Ela dizia assim, mas a linguagem regional lá na Bahia, tu não vai falar tia, tu não vai falar tri, tu não vai falar bá, o recado que tu dá aqui lá seria diferente. Não tem nenhuma dúvida, e ela ia ter razão. O que eu digo é que o formato da mídia é o mesmo formato. A tabuleta tem as mesmas dimensões, a produção é feita da mesma maneira, é isso que eu quero dizer, o veículo é o mesmo, e isso facilita mídias nacionais. Tu sabe que eu brinquei que a propaganda está grávida, eu estou escrevendo um artigo para o Coletivo e que o título é A Propaganda Grávida, é baseado no seguinte, existe uma máxima que diz que sempre depois de um período ruim vem coisa boa e vice-versa, né? E a propaganda, eu acho que ela está terminando de atravessar um mar cheio de coisas revoltas e ela vai voltar de novo para um lugar bom. Com outro formato, evidente, porque as coisas mudam. Mas, por exemplo, tu estava falando de outdoor, tu sabe, né? Eu sou absolutamente apaixonado por outdoor e mídia exterior. E um dos caras que, infelizmente, um dos poucos caras que sabe criar para a mídia exterior, que não é uma coisa fácil, não é uma coisa que se aprende na faculdade. Porque o outdoor sempre foi meio um filho bastardo, né? Os grandes diretores de arte das grandes agências, digamos, de São Paulo e Rio, não vamos dizer os daqui uns que outros também. Eles sempre olharam com um certo desdém assim, para o outdoor e pegam lá o tema da campanha e que é o mais fácil, né, Roberto? É o mais fácil. Tu pega um anúncio de... E continua sendo assim, hein? Melhorou, mas não o suficiente. Podia melhorar mais. Tu pega um anúncio de revista e tu quer botar o mesmo anúncio na mídia exterior. E a gente sabe que o camarada tem 3 segundos para ler um anúncio de mídia exterior, né? E não por estar na tua frente, mas eu já te falei várias vezes, tu é um cara que desde o início entendeu como é que se usa mídia exterior. Com a clássica campanha da Homem, com as placas de esquina, lembra? Essa esquina tem homem, aqui tem homem, não sei o que ficou... marcou muito na época, e uma série de campanhas. Não, a gente fez uma coisa super legal, porque o seu Jamil, que era coautor de todos os trabalhos, assim, eu tenho várias pessoas muito queridas com as quais eu trabalhei. O Telmo Dutra, já falecido, que era diretor de marketing e diretor comercial da Betaninha, era desse tipo. Mas, assim, se eu vou resumir, eu acabo ficando no Silvio Siebenberg e no Jamil Ourique. Porque eles realmente gostavam de propaganda criativa, eles sabiam que aquilo funcionava, eles olhavam... Antes de olhar se era criativo ou não, eles sabiam que aquele caminho era o melhor para rentabilizar melhor as verbas deles, né?
Então, o Jamil sempre pedia para a gente explorar aquela brincadeira de que a loja dele não tinha, um homem não tem filiais, que era um papo antigo lá, quando o cara era filial à mulher e tal, e não sei o quê, e a gente transformou, não tem homem, não tem homem. Tu sabe que a gente tinha um projeto quando começou a entrar a internet, mas aí a gente já estava se desligando do processo. Nós íamos botar, estava pronto o trabalho, nós íamos botar um painel na entrada de Bagé, um na entrada de Pelotas e um na entrada de Passo Fundo. Passo Fundo não tem homem. Bagé não tem homem, Pelotas não tem homem. Espetacular. E a gente ia pegar, não tinha um raciocínio comercial completo, Dani. A gente ia escolher as melhores lojas, a gente já tinha feito pesquisa de moda feminina. Ia fazer uma negociação e ter um corner, ia trabalhar pela internet com o catálogo internet lá dos produtos de lançamento, e aí dizendo, aqui tem homem, numa loja feminina. Boa. E Boa. Aí quase que saiu A esse gente projeto. já falou algumas vezes, eu e tu, eu não acredito em nenhuma mídia individualmente, assim, o cara vai botar toda a verba na TV, vai botar toda a verba. O lance da mídia é o cross, é tu fazer um pouco de cada coisa e elas se complementarem. E a mídia exterior, ela serve muito para isso, sabe? Ela meio que fecha tudo. No momento que tu tem só 3 segundos da atenção do camarada na rua, tu tem que fazer o resumo do resumo da tua campanha. Não, e isso é muito legal. Eu te disse que as pessoas, os diretores das grandes agências sempre olharam com certo desdém para a mídia exterior, né? Nós temos um exemplo atualésimo da eficiência da mídia exterior, que se chama Bazar Maria. Toda Porto Alegre conhece o Bazar Maria. Ninguém conhecia. Ninguém conhecia, era uma lojinha que ia fechar. Eu acho que entraram os herdeiros lá, algum herdeiro cabeção. O cara ressuscitou. Só mídia exterior, cara. Pai, eu babo vendo aquilo. Fiquei com uma tristeza quando me disseram, foi para a Move. A Move é uma agência competente, do caralho e tal. Mas eu disse aqui para a Márcia, vão estragar o troço. Vão tirar a mídia, tu acha? Não, mídia tem algumas coisas, assim que nem eu elogiei o Jamil e o Silvio, tem algumas coisas que tem que ter a mão do dono. Lojas do Aldo, cara, era um troço que estava indo bem para cacete. Aí entrou um publicitário lá. Aí resolveu dizer que tinha que fazer Magazine, Aldo, não sei o quê, sapataria Aldo. Quebrou o troço. Tirou a graça toda. Vamos aproveitar e falar um pouco mal de publicitários. Então. Vamos, eu adoro falar. Não, mas para anunciar aqui na EO, o anunciante tem que contratar uma agência de propaganda, né? Não tenha dúvida. Mas tem aqueles casos clássicos, né, Pintaú, de que um negócio está dando certo, o cliente muda de agência, qual é a primeira coisa que a agência faz? Mexe no trabalho. Mexe, para tudo, que agora entrou uma nova agência. Eu não consigo, cara... Isso é meio um clube de futebol, sabe? É uma merda isso, meu. Tu entra no clube, Eu falei merda aqui, mas deixa eu até te alertar. Tu pode dizer... Tu tem 2 coisas só que tu não pode falar aqui. Tu pode falar qualquer palavrão, menos um. Tu não pode dizer cu aqui na rádio. Tá bom. Cu tu não pode. E a outra coisa, tá? Eu acho que tu não tem esse hábito. Tu não pode falar aqui, veja bem. Veja bem. Não falo nem veja bem, nem palavrão. Mas só para terminar o paralelo que eu tinha feito, que a gente que é apaixonado por futebol, uma direção toma conta do clube, ganha uma eleição, a primeira coisa que faz é manda embora todo mundo que é relacionado com a antiga direção, que vinha trabalhando bem ou mal, não interessa. Não interessa, tu está entrando, tu tem que mostrar que está começando do zero. E isso é um negócio absolutamente errado, né? É a maior bobagem que existe. Cara, uma das coisas que provavelmente me ajudou a desenvolver um trabalho legal durante esse tempo todo que eu estou em propaganda é isso. Apesar de eu ter um olho crítico pra caramba, tá? Meu olho é serendípico, o psiquiatra me disse. Eu comecei a contar umas coisas para o psiquiatra e ele disse, tem um olho serendípico. Eu digo, como? O que é isso, doutor? Ele disse, teu olho percebe o que os outros não percebem. Existe isso mesmo, de verdade. Um psiquiatra me disse. Imagino. Meu olho é de serendípico. E tu deve ter enlouquecido o psiquiatra. Não, só para te dizer, sabe como é que nós acertamos a contratação? Eu estava com cabelo grande e estava um calorão e aquele cabelo estava me incomodando e eu não sabia se cortava.
Aí tô ali na Praça Encol e um carro bate atrás de mim. Plém! Pá, aquele calorão, aquele cabelo me irritando. Aí o cara saiu do carro, veio todo solícito. O senhor encosta ali para a gente não incomodar aqui. Eu digo, já me ganhou. Tá? Porque, porra, gentileza no trânsito e motorista gaúcho. Impossível. Para mim, eu repito sempre, é o mais mal educado do Brasil. Mas vamos lá, né? Aí o cara, eu digo, olhei para ele, aquele calorão, o cabelo me irritando assim. Eu digo, amassou muito. O que o cara vai dizer, né? O cara bateu no meu carro, ele me olhou e disse, amassar, amassou, né? Eu digo, cara, me dá um cartão aí que depois eu te telefono. E o cara voltou para o carro dele. Bom, aí se passaram uns 8 dias, eu peguei o cartão do cara, olhei, psiquiatra. Aí liguei para ele disse, porra, pensei que o senhor tinha desistido, tinha mandado arrumar o carro e tal. Não, eu vi que o senhor é psiquiatra, eu quero lhe fazer uma proposta. Eu vi onde é que era, na Comendador Caminha, ali no Parcão, o escritório dele. Eu digo, esse cara deve ser uns 300 pau a sessão. No mínimo. E era 300, acertei. Aí, hoje deve ser mais, né? Aí eu peguei e disse, eu quero lhe fazer uma proposta. Ele, pois é, qual é e tal. Eu digo, quero trocar o conserto do carro por 3 sessões. Permutinha. Eu fiz uma permutinha, o cara desatou a rir, ele disse, tá, legal e tal. Aí fiquei lá um tempo. Foi esse cara que depois me disse que eu tinha um olho de serendípico. Perceber o que os outros não percebem. Mas voltando ao que tu estava falando, é isso. Chega numa agência de propaganda e muda. Mas por que muda? Espera um pouco, cara. No mínimo, espera um pouco, Espera né, um pouco, faz, deixa o cara ali. Isso, aliás, é uma das coisas que dá descrédito para as agências. Que as agências não sabem, que os clientes não gostam. O seu Telmo, que eu me referi aqui, que foi diretor comercial, só que ele me disse, quando ele nos contratou, ele disse que ele queria, disse uma coisa parecida com o que o Silvio me disse. Eu vou trabalhar contigo porque eu preciso trabalhar com alguém que o dono, ou seja, do atendimento, ou seja, da criação. Porque ele vai mandar nos 2 lugares. Porque toda vez que ele trabalhava com uma agência de porte, toda vez que troca o atendimento, vem aqui e me traz, seu Telmo, tive uma ideia maravilhosa, da bruxinha para a vassoura. Eu não quero bruxinha aqui, os seus betaninhos aqui estão milionários, enriqueceram com um produto que as pessoas escondem atrás da porta, historicamente. Nós botamos design na vassoura, nós queremos falar disso, não me vem com bruxinha. Então, tu já ganha um ponto aqui, além do trabalho que eu gostei, que tu e a Maria Augusta são os sócios da agência, ela é de atendimento e tu é da criação, então está fechado. Por causa disso, cara. Dá descrédito dos caras. Primeiro, mas por que mexer no trabalho? Mas isso Só se for no trabalho horroroso, realmente, que tu prove. Mas, cara, o cara mexer no trabalho do Bazar Maria tem que ser muito peitudo. Trabalho fantástico, toda Porto Alegre conhece o trabalho, e o trabalho está corretíssimo em termos de mídia exterior, cara. Corretíssimo. Tem outros tu poderia cases. mexer ali, fazer uma coisinha no layout, um risquinho, mas não na essência daquele trabalho ali. Sabe que muitos anos o Iguatemi, quando abriu as portas, a mídia exterior, através das placas de esquina, eram o investimento número 1 em publicidade deles. Que fantástico. Tu deve te lembrar, a cidade inteira com as placas de esquina, simplesmente era uma seta escrito em cima, Iguatemi é por aqui. E todos os caminhos possíveis de tu chegar no Iguatemi. Uma puta de uma sacada, né? Porque exatamente o que ia acontecer? Era o primeiro shopping. Primeiro shopping numa zona meio desabitada da cidade. Isso, então tinha que ensinar onde é que era. Eles ficaram tipo 3 anos, assim, com umas 200 placas só. Iguatemi é por aqui. E aí é isso que eu te digo. Aí, às vezes, as pessoas que decidem mídia numa agência maior olham com um certo desdém. Sim. Eu trabalhei com vários diretores de artes muito competentes. Eu entrava na briga. Bom, o Tom Carvalho, que não está mais na propaganda, tá? Uma vez eu comentando as coisas a respeito de mídia exterior e tal, e não sei o quê, e as deficiências, isso e aquilo, e que eu era apaixonado, aí eu falei que o trabalho de impressão, isso há 150 anos atrás, tinha deficiências, e o Tom implicava com mídia exterior, implicava, e aí, por causa da minha insistência, da minha discussão, ele, vamos fazer e tal. Primeira coisa que ele me disse quando ele sentou na frente do Marcos, da LZ, foi dizer, o Roberto me disse que a impressão de vocês é uma merda.
Ele queria criar uma dificuldade de qualquer jeito para que aquilo não fosse adiante, cara. E não tem, cara, o outdoor, num bom sentido, eu vou falar, é uma coisa das mais básicas, das mais primitivas do ser humano, que é um painel que tu tem que olhar e tu tem que ter uma sinalização, e tu tem que ter um recado. A mídia exterior, Pintaúdi, é a mídia que mais cresce nos últimos anos, disparada. O bolo publicitário já foi de 3% da mídia exterior, hoje passou de 10%. Por quê? Porque, primeiro, continua sendo uma mídia barata. Se tu comparar com outras mídias, continua sendo muito barato. É eficiente, provado por pesquisas, e as pessoas estão cada vez mais na rua. As pessoas estão na rua. É isso que eu disse. E a mídia exterior está na rua. A mídia exterior, ela é uma coisa grudada na gente, assim, do querer uma refeição, querer uma coisa que tu bate com o olho. Tu não sei, eu acho que tu não chegou a pegar esse tempo, porque tu é mais jovem do que eu, mas não muito mais. Tu te lembra do Mário? Do Mário, tu te lembra dele? Qual Mário, velho? O Mário que teve não me lembro qual era o nome das empresas dele, ele teve 2 ou 3 empresas. Ele é um dos precursores de outdoor. Ah, claro, Mário Batistelli. É esse claro. mesmo. O Mário da Pampas. É isso. Pampas. Ele me pediu uma vez um trabalho, tá? Que ele tinha muito painel na Freeway, não tinha aquela exploração ainda que tem hoje, feia pra cacete. Qual? Na Freeway ele tinha uns painéis, aí ele me pediu, e nas estradas, ele queria para as distâncias, ele pediu para fazer uma campanha que passasse a ideia de que a mídia exterior ela era educativa, porque ela, que nem tipo essa do Iguatemi que tu falaste, era educativa e ela quebrava a monotonia de uma viagem, era o raciocínio dele, porque tu tá ali andando 100 quilômetros sem ver nada, daqui a pouco tu vê um painel. Cara, eu acho que a mídia exterior ela precisa só de um pouco mais de organização e limpeza que tem a ver com as autoridades. Eu, por exemplo, acho um absurdo e um exagero essa quantidade de painéis mal construídos. A empresa que tem que explora aqueles espaços já deve ter me escutado falar várias vezes. Aonde isso? Na Freeway. São muito feios os painéis. Tem que dar um acabamento naquilo ali, e não podia ter aquela quantidade de painéis, tinha que ter uma distância, porque aquilo é ruim tecnicamente, tu não enxerga o recado, é um em cima do outro, um em cima do outro, um em cima do outro. Mas para te ver que mesmo assim a importância, eu já ouvi... E o que tu criou para Pampas naquela época? Era uma coisa baseada nisso, eu não me lembro qual foi a campanha, mas ele queria que criasse, era meio complicado isso, ele queria que dissesse que ajudava a quebrar, porque o cara pegava no sono, dirigindo e tal, e que o painel, ele queria que os painéis tivessem uma surpresa. Na estrada tu até tem um pouco mais de tempo de leitura, mas ao mesmo tempo tu não pode usar figuras e letras tão pequenas, porque o camarada não vai conseguir enxergar. Cara, eu não sou diretor de arte, eu sou frustrado, eu tenho 3 frustrações. Eu gostaria de ser músico, não funcionou. Eu gostaria de ser diretor de arte, não funcionou. E gostaria de ser jogador de futebol, não funcionou. Futebol só pontapé. Tá? E direção de arte também não, mas acabei caindo numa profissão que eu estou próximo disso. E eu tenho um olho bem treinado, funciona legal para fazer direção de criação. Eu, mesmo não sendo diretor de arte e não fazendo design, eu sempre disse para os diretores de arte, eu sei fazer mídia exterior melhor do que vocês. Eu sei. O tipo de letra, cor, essas coisas. Sim, tem que ter muito contraste de cara, cor, muito. Eu já ouvi, não faz tanto tempo assim, há 3, 4 anos atrás, pessoas que viram determinadas peças de outdoor que eu fiz, que me disseram o seguinte, cara, nem parece que isso aí é teu, meu, de tão ruim que tá, porque tu sabe fazer isso aí. Sabe? Porque foi insistência, me entreguei, e eu não consegui desdobrar o diretor de arte, tanto que ele mexeu o meu saco. E aí, sabe o que eu fiz? Eu peguei o cara, botei dentro do carro, eu digo, tu vai lá agora e tenta ler aquilo. Tu discutiu comigo, tu brigou comigo, então tá bom, então tá, eu vou te fazer o seguinte, eu vou te mostrar, e se o cara me ligar e dizendo que tá uma merda, tu pega o telefone e dá a explicação. Nós temos uma regra, quando vem uma arte que a gente sabe que não vai funcionar, ou porque tem muita informação, ou porque as cores não são chamativas, nós, através dos contatos,
dizemos uma vez para o cliente, olha, isso aqui tem problema, etc, etc. Se o cliente insistir, bom, aí a gente Foi informado. Não, foi informado, mas a gente precisa dizer, sabe que olha, tanto sabe por quê? Só deixa eu te dizer, sabe por quê? Porque depois, quando não funciona a campanha, a culpa é do veículo. Eles não ligam as coisas. Não a ligam. culpa, mas claro, aquele painel ninguém viu. Sim, mas não viu por quê? O painel ele está ali. Eles deviam dizer não leram, né? Não leram por quê. Não, tu sabe que eu já tive várias vezes esse tipo de coisa, tá? E várias vezes também eu pedi apoio, tanto ligando para a Ativa ou para a Eliseu, para outras produtoras, tá? De ligar e perguntar, vem cá, cara, tu pede para o teu cara do estúdio aí, que às vezes o cara é meio grosseiro, ele não tem o acabamento do diretor de arte, mas ele sabe muito mais, principalmente diretores de arte jovens, eu já enfiei na cabeça. Cara, pede para a exibidora, para o cara, o arte finalista de lá dentro, te rediagramar isso aí perto do que tu fez, por cada invasão das folhas, do não sei o quê, da cor, do tamanho da letra, da espessura da letra, pede ajuda, seja humilde. Já que a gente está falando do lado ruim, vamos falar de um lado bom. Lembra aquela campanha do Itaú que a África fez, que tinha muita mídia exterior, que era aquele negócio assim, surfistas, o Itaú foi feito para você. Ciclista, o Itaú foi feito para você. E aí cada peça era alguma coisa referente. Quando falavam do surfista, tinha uma prancha de surf saindo do outdoor, etc. Essa campanha ganhou Leão em Cannes, ganhou tudo que podia ganhar. Foi espetacular, assim. A gente usa isso nos nossos materiais porque é uma baita valorização. Eles não usaram só outdoor, usaram buzzdoor, usaram uma série de veículos de mídia exterior. Então, assim, foi uma baita valorização que a gente usa, nós e acho que outras empresas, para mostrar como é eficiente a mídia exterior. Eu já tive bastante envolvimento em períodos de muito tempo atrás com meio tipo Minha Casa, Minha Vida, assim, com a Guerino, com a Bolognese e tal. Eu quase que consegui uma vez, Dani, vender uma ideia que eu tenho certeza que ainda hoje é do caralho, que seria o seguinte: porra, tu vai lançar 30 mil casas, tem verba para fazer isso e tu precisa pegar a massa, né, de informação. Eu queria fazer, sabe o quê? Contratar todos os painéis de Porto Alegre, da região onde fosse necessário, todos, e simultaneamente não ia ter nenhum painel naquela bissemana que o cara não olhasse para o lado e que não visse a informação daquele produto, casa não sei o quê, 2 dormitórios, tal, sei lá o que tinha que passar a informação. Eu não consegui. Eu consegui fazer uma vez um troço meio, lá na Morada do Vale, há 30 anos, tá? A sinalização de lá, eu consegui fazer uma coisa do gênero, assim, sabe? Que eu enchi de painéis, assim, eram necessários painéis, não tem nada de... Eu não tive tanto mérito, a solicitação era para... Mas eu fiz uma coisa meio exagerada e eu botei um pedaço de cada informação, coisa que se usa muito, que não é tão bom assim, né? Porque tu exige demais do olho da pessoa. Ali, quando tu sai aqui, tem a Labs aqui na Freeway. Cara, não vai querer que o cara leia 6 painéis simultaneamente assim, né? Os meus eram assim, pelo menos. Sim, era um sequencialzinho. E ele tinha um truque que se completava. Mas tu imagina, eu tenho certeza que funcionaria, cara. Eu tenho certeza. Tu imagina, assim, pegar todos os painéis durante 14 dias, tu ia ter só aquela informação. Espetacular. Impossível que não funcionasse. Impossível. Por um lançamento massivo, já está no arquivo, não sei se eu vou ter oportunidade ainda, mas se um dia me cair uma coisa de construção civil, principalmente, que tem a ver com o exterior, casa, tá, o raciocínio, rua, out of home, cara, eu tenho que fazer aqui um merchandise. Ah, que bom, isso é ótimo. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Tu sabes, Dani Dubin, qual é o maior distribuidor de tubos Tigre desde 1956 no Rio Grande do Sul? Não sabe. Ivo Pentes. Eu sabia que era o Ivo Pentes, eu só esqueci.
O seu Ivo está com 90 anos, cara. Ele é mais teimoso que o teu pai. É impossível. Mas o teu pai já largou, não largou? Ou Meu pai já largou. Então, o Ivo não largou ainda. Isso é ótimo. Ele está lá sentado na mesa dele. Claro, trabalha até as 4 da tarde e tal, mas reinoso. E como ele me conheceu, eu era guri, eu era office boy, né? E ele é um alemão que xinga todo mundo e briga, mas um cara assim maravilhoso, né? Ele, de vez em quando eu apareço lá, que ele, 1 ou 2 vezes, ele começou a me xingar, a gritar comigo, eu digo: olha, tia, comigo está perdendo tempo, eu já te conheço, não adianta tu fazer essa onda aqui para cima de mim, que eu não vou ficar assustado. Aí ele brinca lá, que é Bolsonaro, ele pega uma espada que ele ganhou do Zuco, não sei o quê, e fica brincando comigo. Mas o seu Ivo, cara, desde o lançamento da Tubos Tigre, ele acreditou no tubo plástico, e ele até hoje é o maior distribuidor mesmo. E ele tem um ou dois aspectos que ele pede para a gente sempre salientar, que é a pronta entrega. Por que a pronta entrega? Até a gente criou uma frase bastante boa, bem simples, porque sua obra não pode parar. Então, ele tem muito concorrente mais jovem que faz o seguinte: trabalha com vendas consignadas, ou seja, a Goldstein precisa de X não sei o que de tubos lá e tal, porque tem uma obra tal. Vai lá, pô, por um detalhe lá, o seu Ivo não ganhou. Só que os caras não têm estoque. Aí tu trabalhar com estoque da fábrica, no Brasil, estrada esburacada, não sei o quê, matéria-prima, que não é mesmo que a Tigre seja uma empresa extremamente organizada, tu não pode garantir, não, daqui a 15 dias só vai receber os tubos. Na Ivo Pens, tu pega os tubos na hora. Tá? E todas as vezes que eu vou dar um outro detalhe aqui, a Márcia Cristófoli tem que me corrigir, porque eu tenho um problema sério, eu não consigo dizer próprio. Eu sempre digo próprio, estacionamento próprio, e esqueço o segundo R. E ela, qual é o endereço da Ivo Pens? Presidente Roosevelt 865. Tá? Sede própria e tal. Ele está no mesmo local desde sempre. Tá? Então, ele acreditou naquela, porque tu imagina 40, 50 anos atrás, alguém acreditar em tubos plásticos substituindo tubo de ferro galvanizado, que era a coisa. Tanto, a Tigre fez uma coisa super legal, cara. Hoje todo mundo chama qualquer cano, inclusive o galvanizado, de tubo. Uhum. E tem até aquela expressão das antigas, entrar pelo cano e tal, né? Mas não existe mais cano hoje. Tubo, porque a Tigre fez o seguinte: porque eles não queriam que a pessoa associasse no seu mindset. Alô, Márcia Cristóvão, mindset, é isso? Não sei, eu devo estar falando qualquer coisa errada. Mas é o seguinte, tá? Não queriam uma associação com canos galvanizados, porque ia dificultar sempre. Então, eles quebraram a locução mental e eles começaram a lançar sempre tubos Tigre, peça tubos Tigre. Então, tubos plásticos, a Tigre, através do seu marketing. Eu acho fantástico essas histórias de pequenos detalhes, assim, que, cara, que é imperceptível, só quem está dentro do assunto para saber isso, não chega aos ouvidos dos experts e dos consumidores, né? Então, a Ivo Pens, desde então, sempre foi a maior distribuidora de tubos Tigre, todas as bitolas à pronta entrega. Sem crase. Sem crase. Eu rateei várias vezes aqui, várias vezes. Mas tu cuida também do marketing um pouco lá na Ativa, não cuida, Dani? Cuido, junto com a Ana Karina, que tu conhece bem, né? Junto com o Regis, que tu conhece melhor ainda. Meu amigo Regis. O Regis é ter boa gente, né, cara? Como é uma empresa pequena... Absolutamente familiar. O diretor-presidente acaba se envolvendo em quase tudo, né, Roberto? Mas eu gosto também. Mas a Ativa é uma empresa pequena, mas a Ativa não é a maior do Sul aqui, assim que nem seu Ivo? Sim, se a gente pegar... Na mídia exterior? Da mídia exterior, nós acho que somos a maior. Uma empresa de 40 anos, para quem não conhece. Ativa, 40 anos. Out of home. O Regis que gosta das viadagens de out of home. O Regis gosta, ele participa de
Talvez até porque eles estejam num centro entidades, maior lá, etc. até em São Paulo, né? O nosso meio, como vários outros, sofreu muitas mudanças nos últimos anos, com a entrada de grandes multinacionais de mídia exterior que vieram para o Brasil, como a Clear Channel, a JCDecaux, algumas empresas muito grandes, empresas mais focadas em mobiliário urbano. O que é mobiliário urbano? Bancas, abrigos de ônibus, relógios. O relógio vai voltar, não vai? O relógio... A Ativa não entrou nessa história aí? Entrou, mas teve uma licitação em que a vencedora foi a Clear Channel, que ofereceu, por um contrato de 20 anos, 80 milhões de reais para ter isso. Uau! Eu e tu, que conhecemos o mercado de Porto Alegre, já somos difícil meio velhos, cumprir isso. achamos que vai ser muito difícil de cumprir, mas essas empresas trabalham com algumas coisas subjetivas. Então, assim, para eles era importante ter Porto Alegre, porque eles só têm o Rio de Janeiro. Então, talvez no plano de negócio de uma empresa gigantesca, uma das maiores do mundo... Vamos perder no começo para tomar conta do mercado. Ou vamos perder todo o contrato, mas para outros negócios isso pode ser importante. Não sei. A Ativa não consegue fazer isso e nenhuma empresa brasileira conseguiria fazer um raciocínio assim, mas talvez eles tenham pensado. Mas o que eu quero dizer com isso? As empresas locais, que, claro, não têm esse tipo de força financeira, buscam meios de tentar, vamos dizer, continuar fazendo suas coisas e não batendo de frente com essas empresas. Sim. Vai. Se bem que essas empresas também trazem coisas boas para a gente aprender. Claro, não né? tem nenhuma dúvida, a gente aprende muito. Eles são muito organizados, assim, essas multinacionais, no mínimo, eles são muito organizados, né? Eles são meio dogmáticos, né? Nos seus policies, nas suas coisas lá, né? Por exemplo, tem uma fábrica de vassouras em São Sebastião do Caí que incomoda no preço. Aí a 3M descobre, vai lá e compra. Eles, ao contrário do que a gente estava falando, eles têm dificuldade em seguir aquela cultura do preço baixo. Eles queriam comprar aquela empresa por causa do preço que incomodava, mas eles vão lá e tentam aos poucos tal. Eu estou citando esse exemplo não só porque está na minha memória Betanin, mas porque a 3M andou comprando e devolveu a empresa, vendeu de novo porque não conseguiu ficar com aquela cultura do jeito dos caras trabalharem. Isso acontece muito. Isso acontece muito no nosso meio, também acontece. Também acontece. Empresas que entraram de fora, por exemplo, e compraram redes de outdoor, não souberam trabalhar com outdoor e saíram do mercado de outdoor. Tiveram que revender o que tinham comprado. Acho que muito no que tu está falando. Não souberam trabalhar um produto que é um produto brasileiro. O outdoor convencional, esse que a gente chama de outdoor, ele é um produto brasileiro. Ele não existe em lugar nenhum. Ah, que do caralho, eu não sabia isso. Claro. Pô, eu que acho que eu sou o cara, não sabia disso. Puta que eu pariu. Porque, assim, o americano, fora do Brasil, a gente chama outdoor qualquer coisa, qualquer painel de rua, né? Aqui no Brasil, não. O outdoor é o painel. 9 metros de largura, 3 metros de altura, 32 folhas ou 16 folhas coladas. É um produto inventado no Brasil, por ser um país continental e por tu ter, de novo, o que a gente falou lá no início, a possibilidade de fazer a mesma campanha no Rio Grande do Sul e na Bahia. Que legal, meu. O Dani, tu tem essa atividade, o teu tempo é quase todo ocupado, claro, pela Ativa, até porque o fundador, o senhor José Dubin, está no conselho, está no conselho. Que nem o Alemão Picoral e o Miguel agora são do conselho da Scala. Que espetáculo. Ficou o Paulo trabalha ainda. Ficou o Paulo e o Hag,
Ele esteve aqui conversando conosco, esse Hag é bom esse cara. Eu não conheço. Fala bem, ele fala dos troços em inglês, tudo, mas tu entende direitinho. Tem duas pessoas que nós entrevistamos aqui, que a Márcia trouxe, que eu achei muito legal. Acho que é Márcio, da Brivia, que também é um cara que se expressa bem, com clareza. Tu percebe que não é um enrolation, de que é o branding, que não sei o quê. Foram os dois que eu gostei muito aqui, tá? Que eu sempre fico questionando. Eu disse, pô, Márcio, esses dois caras, gostei desse cara aí da Brivia. Aí o cara falou, legal, assim, tu ouve, tu aprende. A Brivia tem crescido muito, né? Uma agência que está... Hoje eles têm uma página dupla da Goldstein, da Cirela Goldstein. Eu não sabia que eles tinham pego, ou não sei se é um produto ou é um job. Eles estão assinando hoje um lançamento aí padrão A aí da Cirela Goldstein. Não, e ele é um cara que passa confiança. São os dois caras que eu digo, esses caras na frente do cliente, né? Eles devem passar confiança e o cara diz, não, vou trabalhar com vocês, né? Assim, eu fico sempre vendo como é que esses profissionais que são homens de negócio, tipo o João Satti, né? O João Satti, por exemplo, ele já não é uma pessoa assim que ele fale do branding assim e tu diga amém. Mas o João Satti, ele é muito habilidoso para dizer, tá, para o cliente aquilo que o cliente quer ouvir. Ele diz exatamente o que o cara quer ouvir, sabe? Eu já vi outras figuras, não com essa habilidade do João, mas, por exemplo, o falecido Raul Morô, ele tinha truques. Ele dizia que, depois que ele conhecia o cliente dizia que detestava azul, ele fazia sempre o seguinte, ele pedia para a criação fazer 2 campanhas. Uma onde predominasse o azul e outra que era a que a gente queria vender. Aí ele chegava lá no cara e o cara dava um esporro nele. Porra, meu, já te falei que eu não quero essa merda. Boa. Não, tu tem razão, mas eu falei lá para a criação, mas tu vê, às vezes a gente tem que fazer uma gestão, porque o cara insiste, quis me provar por A mais B. Eu trouxe só por um descargo, mas eu nem queria trazer essa campanha aqui. E pronto, vendi a campanha dele. Mas é um truque de vendedor, né? Que funciona sempre, né? Cada vendedor tem um truque, tem um jeito, porque o vendedor ele tem que ser, em princípio, um facilitador, né? Eu sempre digo isso para mim mesmo. Sou eu que quero vender um troço para o cara, eu tenho que ser um facilitador. Se eu não tenho recursos mais atuais... Hoje, por exemplo, eu recebi um telefonema, eu sou publicitário e sou anticonsumo, mas tem 2 marcas no Rio Grande do Sul que eu sou seduzido pelos trabalhos deles, desde sempre, que é o Zafari e a Panvel. E a Panvel, inclusive, eu acho que, tirando a conta lá do João que eu estou falando, caiu um pouco a qualidade. Mas eu estou te falando isso porque ontem eu tomo um remédio tarja preta. Tá? Claro que eu tinha que ter esse problema, né? Para me justificar, eu tenho que tomar Tegretol, que eu tenho convulsões faz 20 anos. Depois de velho, me apareceu essa. Tá? E tem que ser o CR4C, o não sei o que CR, tem que ter o CR. Aí eu fui na Panvel ontem. Eu gosto de comprar no Zafra, Higienópolis, aí eu gosto porque ele tem uma Panvelzinha ali dentro. Tá? Então, fui comprar o remédio, a mulher fez isso, fez aquilo, tal. Cheguei em casa também um xixi da minha senhora. Por quê? Porque eu não comprei aquele que tinha que ter as letras CR. Comprei o Tegretol, mas não é o mais leve, então aí tem que tomar dose dobrada. O que aconteceu, cara? Isso, para mim, é a coisa mais encantadora que pode ter em relacionamento com o cliente. Hoje de manhã, estou vindo para cá, eu ainda estou morando em Gravataí, estou começando a me mudar de volta, estou voltando depois de 8 anos em Gravataí para Porto Alegre. Tocou o telefone, eu peguei, ela, esse é o fulano? Eu digo, é sim. Aqui é da Panvel, aqui do Zafari. Nós olhamos ontem a receita aqui que o senhor deixou, porque tu tem que deixar lá documentado a receita, né? E a moça se enganou e lhe vendeu o remédio errado. O senhor pode vir aqui, trocar e tal. Eu digo, hoje eu não posso, porque eu já saí de casa, eu moro em Gravataí, mas posso ir aí amanhã? Pode, sim. Cara... Perfeito. Isso aí é nota 1000, meu. Ainda mais num lugar como Porto Alegre, nós estamos no Brasil, que a gente, como consumidor, é muito maltratado, porque os serviços no Brasil são muito ruins, cara. O que entrou de marca de farmácias no mercado também é um espetáculo, né? E aí, em Porto Alegre, por exemplo, Farmácia São João, tá? Porra,
exatamente o contrário disso. Fui lá, não sei, encomendei determinado remédio, estou esperando até hoje. Aí outro dia eu fui lá e o cara disse, não, mas não fui eu. Não, mas não fui eu. Não estou dizendo que foi tu, cara. Foi a farmácia São João. Tá? Eu detesto quando tu vai numa empresa e o cara diz, não, mas o senhor não falou comigo. Mas eu não tinha que ter falado contigo nem com ninguém. Eu falei com teu colega, eu não quero saber nem o teu nome, velho. Eu estou falando com a farmácia São João. Quem me prometeu não foi uma pessoa, foi a farmácia São João. É o CNPJ, não é o CPF. Claro, né? as pessoas têm já a mania de tirar o seu fora, cara. Isso é péssimo nos negócios. Cara, eu fiz sempre esse exercício assim na propaganda. O cara não sei o quê, mas, claro, em contrapartida, quando o erro não é nosso e o cara vem querer se desculpar, aquilo que tu falou, o outdoor não funcionou, eu te avisei que não ia funcionar. Pois é, Roberto, mas interessante isso que tu está falando, porque isso é uma conversa que a gente tem dentro da empresa muito. Na ativa lá? Na ativa. Tem vezes que tu tem razão, mas não importa se tu tem razão. O nosso mercado, ele é tão pequeno, o mercado gaúcho é tão pequeno, que se tu inventar uma briga com alguém... Vários ficam sabendo. Não, e teu mercado, assim, ele não é tão grande para tu te dar o luxo de inventar algumas rusgas, tu entende? Então, algumas vezes, mesmo que a outra parte não tenha razão, em prol do teu negócio, tu tem que fingir que... Eu, particularmente, tenho essa experiência, por exemplo, se tu falar para qualquer pessoa ligada a negócios da marca Renner, no meu nome, os caras vão dizer, não, de jeito nenhum. Isso que o Marcos Hermann foi meu cliente em Tintas Renner, gostava do trabalho, uma relação super cordial. O Marcos Hermann é uma pessoa super cordial e tal, apesar de ser gremista. Tá, mas ele é uma pessoa tricordial. Não só gremista, como do conselho de gestão do Grêmio. É um cara legal de tu conversar com ele e tal, mas em função daquela estripulia que eu fiz lá quando a Paim começou a aparecer no mercado lá, que é uma história comprida aí, tal. Tem que ter um programa só, Ronhas do Roberto. Não, cara, baita nome. Eu tenho. Tu sabe que quando eu escrevi o livro esse de brincadeira aí, o Minha Garrafinha por Trás... Sim, eu tenho ele na minha estante. Eu escrevi este livro de tanto que me insistiram para eu escrever um livro. Só que eu não queria escrever um livro de memória, de propaganda, porque eu digo, quem é que vai ter saco de ler isso? Mas parece que as pessoas têm interesse, porque várias pessoas disseram, não, mas que livro que tu me escreveu? Não entendi nada do que tu escreveu. Eu entendi 20% do que está escrito naquele livro. Se a pessoa for atenta, ela entende. Mais do que 20%? Dá para entender. Aquele livro, na verdade, é uma pegadinha, né? Aquele livro está escrito num estilo de escrever que eu inventei. Por que eu quis fazer isso? Todo mundo dizia, escreve um livro. Eu digo, não, fazer um texto de 30 palavras, fazer um Aqui Não Tem Homem é uma coisa, escrever um livro... Tu tem que ter muito mais fôlego, mas tamanha insistência, eu digo, eu vou escrever, mas eu tenho que escrever um livro de forma que as pessoas não digam dali a pouco, porra, mas trouxe o Roberto aqui, cara, porque eu já tive vários amigos, teve um amigo meu que veio todo queridão assim, fiz um livro de poesia aqui, te citei lá do IAPI, não sei o quê, vê o que tu acha. Porra, tu não consegue ter ânimo depois para dizer para o cara o que tu achou do livro do cara. Tu tem que dizer, eu não olhei direito ainda, eu vou ler mais detidamente. E aquele livro eu inventei um truque. Mas aí as pessoas começaram a dizer, não, tu tem que escrever tuas broncas toda aí e tal. Aí eu pensei, só que é uma coisa meio trabalhosa. Eu pensei eu fazer da seguinte forma, escolher uns 5 redatores que já tenham trabalhado comigo, que escrevam bem, e tem vários que escrevem muitíssimo bem, e eu contar as histórias para os caras. E aí os caras escrevem. Título do livro seria o seguinte, Não Fui Eu que Escrevi. Boa ideia. Fazer tipo o manager do Michael Jackson, sai contando os podres que o Michael Jackson e as crianças e não sei o quê, pedofilia e justiça, o escambau, mas contar mesmo. Só que não fui eu que escrevi, né? O título do livro, Não Fui Eu que Escrevi. Mas esse livro, apesar da brincadeira dele, ele ficou uma coisa divertida. Ele tem um pouco de erro de revisão, que não ficou legal. Tem umas coisas ali que eu tenho vontade de corrigir. Qual é a impressão dele? Quantos tu imprimiu? 1000. Tá, aí 600 eu vendi, 400 eu dei, né? Me dá um livro. Porra, custou caro isso aqui. Tá, toma, tá bom. Entendeu? Eu tenho vontade, eu tenho muitos outros capítulos dentro do mesmo jeito de escrever,
já prontos, eu tenho vontade de substituir alguns capítulos. É que tem uns errinhos assim, claro, que é o meu olho de serendípico, assim. Eu citei lá o Joaquim Barbosa. Porra, numa hora o cara está com S o nome, outra hora está com Z. Aquilo não incomoda ninguém, só a mim. Mas me incomoda. E se me incomoda é o suficiente. Eu sou muito pernóstico com isso, assim. O troço fica me incomodando e me incomodando e me incomodando. Isso ajuda para a qualidade daquilo que eu fiz em propaganda. Eu olho e não, e não, e não, e não, e não. Mas, enfim. E o marketing esportivo, Dani? Tua passagem lá pelo Inter? Cara, e o nosso clube? Eu estava, esses dias também me encontrei com um pessoal que trabalhou comigo em 2000 no Inter. 2000? Eu fui vice-presidente de marketing em 2000 no Inter. E a gente lançou, na época, cara, a primeira pesquisa, Roberto, sobre satisfação do torcedor, o que ele queria do clube. A primeira vez que se fez uma pesquisa mais pesada a respeito disso. E daí que a gente inventou esse negócio. Assim, bom, primeiro a gente descobriu que o nosso associado, o cara não queria assim concorrer a uma geladeira, um carro, aqueles sorteios que se fazia durante uma época. O Davi Berlim fazia. O que o cara queria, na verdade? Ter experiências dentro do clube, queria entrar dentro do campo, queria pegar na bola, sabe, que os caras jogaram aquele jogo importante. E aí se fez todo um plano de marketing que muitos anos depois culminou nos nossos 100 mil sócios, que foi um marco dentro do clube. E aí com um monte de gente que passou por lá, o nosso amigo professor Otávio Rojas, o Jorge Avancini. O Fábio Bernardi. Fábio Bernardi em 2002. Quando eu passei por lá na época do ZAC, eu consegui fazer pequenas ações desse tipo. Era no intervalo do jogo, o pessoal ganhava um prêmio, chutado um pênalti na goleira sem goleiro. Legal. E é tri engraçado, tá? Que as pessoas não sabem o peso da bola e tal. As pessoas erravam. Goleira sem goleiro. Era para brincar mesmo, para a pessoa ganhar alguma coisa. Um monte de gente errava. Que era aquela sensação de entrar para dentro do campo. Eu me lembro, eu também tive, quando eu estava na faculdade, na nossa formatura, um dos nossos colegas, ele conseguiu... Cara, eu joguei no Beira-Rio já. O cara conseguiu lá, como parte das efemérides de comemoração lá da história lá da coisa lá da formatura, um jogo de universitários no Beira-Rio. Eu joguei uma vez também. Tá. Cara, tu não faz ideia de entrar dentro de um campo profissional, o que é a força, o que é aquilo. Isso que eu era jovem. Entendeu? E as pessoas se enganam. Bater um pênalti é tri fácil. Vai lá e bate com o goleiro. Não, e a gente reclama do lateral que vai para frente e não volta. Vai para frente e volta depois para tu ver o que é. É horrível, cara. Tu tem que ter um preparo. Mas tu perguntou assim, meu tempo livre. Eu só tenho ânimo, vontade, prazer no meu tempo livre de dedicar ao clube, ao Inter. Mas tu andou voltando a tocar guitarra. Isso me dá também prazer. Isso também me dá prazer, mas assim, quando me convidam para ir para uma entidade que tem a ver com coisa profissional, que etc. já deve ter te convidado milhões de vezes. Hoje me dá uma canseira, assim, e eu preciso ter coisas fora do trabalho. E realmente, o Inter me dá prazer, tocar guitarra. A gente tem uma banda que... Continua com o nome de eles? Fez relativo sucesso na década de 80, Os Eles. Continua? Continua. Que idade é teu filho, uma hora? 23. Já está grandão. O Lucas está com 23. E a gente fez alguns shows ano passado. Então deve fazer uns 25 anos que eu fiz um outdoor para tua mulher, hein? Quando ela se formou? Tu não te lembra que eu fiz outdoor? Claro. Eu já fiz outdoor para toda a família. Eu fiz até para o teu irmãozinho, é verdade. o temporão do Zé Dubim. Eu também fiz. Eu sei. Sabe que isso me dá um puta prazer de fazer essas pequenas coisas delicadas, assim, que é um mimo para a pessoa. Eu tenho um prazer de fazer, cara. Legal. Eu faço com uma super dedicação, assim. Não é, fazer o troço aí porque o cara é meu amigo, que o cara é da ativa. Não, eu faço com puta prazer. Eu gosto de fazer isso. Sabe o que eu fiz para minha sogra agora? Fiz um troço querido, assim. Eu tenho prazer em dar prazer para as pessoas. Assim, ela teve um infarto miocárdio,
Tá? Ficou 15 dias no Moinhos, tal, troço sério, tal, e tem 82 anos, e aquilo machuca tudo, da agulha, puxa sangue e tal. Aí o dia que ela saiu, tá, foi o dia da decisão do STF e o Lula. Aí eu peguei e fui com a Natália lá, a gente foi almoçar lá na casa dela, quando ela chegou, meia hora depois que ela tinha chegado do hospital, nós chegamos lá com um cartaz no A4, tá, e a gente fez assim, Supremo Tribunal da Felicidade, tá? Aida livre. E aí eu fiz uma discurseira, dona Aida, a senhora não sabe o que aconteceu ontem. Raspei meus últimos dinheirinhos, tal, e aí faltou um pedaço ainda, mas fui no Banrisul, o gerente liberou as pressas, consegui comprar 2 passagens para Brasília, fomos eu e a Natália, e a gente estava lá na frente do STF, lá, Aida livre, Aida. Só tem uma condição, a senhora não pode voltar para lá. Pintou de Tu, que é um cara muito criativo. Agora que soltaram o Lula, o que o pessoal vai cantar nos shows de música? Assim, o que o pessoal vai ficar interrompendo o show e gritando o quê? Meus amigos da esquerda, um bolsonarista, ou sei lá o que ele é, ele disse que não é bolsonarista, gostou. Eu escrevi uma frase, tá, no Face, tá, o Marino Boeira que não me ouça. Tu sabe o que eu acho dessa situação do Lula? O Lula atrapalha tanto o Brasil quanto o D'Alessandro atrapalha o Inter. É sério? O D'Alessandro já devia estar fora do Inter há uns 5 anos, no mínimo. 2 anos. 2, então tá, vou concordar contigo. 2 anos, porque tu é convidado do marketing e ou propaganda. Aliás, para anunciar aqui no marketing ou propaganda, tem que fazer o seguinte, contratar uma agência de propaganda. Mas se por alguma razão lá o amigo, a amiga, lá, anunciante, a diretora de marketing não gosta de agência, então faz o seguinte, liga para 31 91 3082, faça contato com aqui nós temos uma mesa de negociações. E nós não temos tabela de preço. Sabe como é que é o nome da nossa tabela de preço? Relações íntimas. Com ou sem preliminares. Por quê? Que é o seguinte, tu compra um comercial para botar aqui na EO, ele vai para o ar, ele entra por dentro de um troço, de uma máquina, é uma relação íntima. Então, aqui são relações íntimas que a gente quer ter com os clientes, entendeu? Ou contrate uma agência de propaganda ou faça contato conosco. Mas isso que eu te falei, no mínimo 2 anos, eu acho que o D'Alessandro já devia estar fora. Dá um cargo para ele lá de vice-presidente. Mas eu acho que a partir do ano que vem vão dar. Não, vai que vão embora. dar. Só. Cara, é um saco essa conversa. É um saco essa conversa. Aí o cara estava ali batendo boca comigo sobre a saída do Lula e tal. Eu não gosto de... Cara, eu odeio, acho de última, ou acho uma coisa totalmente imbecil, o cara dizer assim, te bloqueei no não sei o quê. Pode dizer o que tu quiser, eu paro de falar contigo só. Eu só brinco assim, ó, tu disse uma coisa que eu não gostei, tu não vai ter mais o meu sorriso, é só isso. É isso aí. Tá? Então, eu escrevi, eles estavam me perguntando, eu digo, eu acho que o Lula atrapalha o Brasil como o D'Alessandro atrapalha o Inter. Então, eu não quero tirar o mérito de nenhum dos dois, só que é o seguinte, fica nessa, como se dizia no tempo do Zé Dubim, fica nessa nhanha, que não sei o quê, eu sou radicalmente contra o Bolsonaro, não faz a minha cabeça, continuo dizendo que eu sou de esquerda, só que também, cara, o Lula atrapalha o PT, ele atrapalha a esquerda, ele atrapalha o Brasil com essa conversa. Se eu fosse ele, eu dava de Mandela, fiquei 580 dias, saía de lá, querido, calmo, tranquilo, dizendo o seguinte, passei a bola para vocês, eu quero livrar o meu rabo dessa confusão. E deu, e sabe, ficava lá meio pastor, meio amigo. Vem de novo com esse ranço, reacender, não gosto disso, não gosto. Alô, Marino Boeira, não me leve a mal, mas eu estou expressando aqui para o Dani Dubin, não porque ele é empresário, não porque ele é da propaganda, que tu não gosta, mas é o seguinte, eu penso isso, eu acho que o Lula, no momento atual, atrapalha tanto o Brasil, quanto o D'Alessandro atrapalha o Inter. Eu gostaria que os dois pegassem o boné e fossem lá ser conselheiro de qualquer coisa, sabe? Formar novas pessoas. Eu gostei dessa frase, gostei da frase. Dá espaço para outros. Essa frase só é um pouco inferior àquela que um amigo meu... Sabe que tem um amigo meu, um conhecido meu, acho que tu não conhece. Eu não conhece. Uma vez nós estávamos brincando sobre clientes. Sabe o que esse conhecido me disse? Não. Eu odeio clientes. Não acredito. E o cara trabalha com o quê? Ele tem
pequeno empresário, tem 3 farmácias lá em Gravataí. Tá. E o cara não gosta de cliente. Não, ele é meio irritado, que os caras não sabem o que quer, ele pede uma coisa, depois devolve, pede uma coisa, depois devolve. Aí um dia eu estava lá de conversa com ele e eu estava vendo, digo, tu é meio brabinho, né? Ele disse, não, eu odeio clientes. E tu gostou da frase. Adorei a frase. Adorei a frase. Um dia ainda eu vou aplicar para cima de alguém. Eu vou achar uma vítima aí, o cara vai me aplicar uma furada aí, eu vou dizer, cara, só quero dizer o seguinte, eu odeio clientes. E terminou o marketing e ou propaganda. Dani Dubin, volte mais vezes. Obrigado pelo convite, cara. A primeira rádio web do Brasil. Somos uma rádio feminista. E não toca Roberto Carlos. Só MPB, menos Roberto Carlos. Os eles poderemos tocar aqui. Pois mas podia Roberto... tocar os eles. Então me traz teu som aí que nós vamos tocar aí, meu. Pô, tem no Só Spotify, tem no então eu vou depois... YouTube, vou tem fazer uma o Raio que o Parta. Fazer uma recomendação para a nossa diretora técnica, a observadora plena, Natália Miller, ali. Tá bem. Para ela pesquisar os eles e botar no ar. Maravilha. Então é isso, né? Quinta-feira, Márcia Cristófoli, por favor, né? Por favor, que é só tu para me fazer calar a boca, né? O Dani deveria ter falado mais, mas tu não estava aqui, a culpa é tua. Tchau. Não entre pelo cano, não cometa engano. Cano é cano, tubo é tigre, tigre é naivo, pens desde 1956.